Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Wesley e hoje a gente vai começar uma playlist no canal de mecânica dos sólidos e a princípio nessa matéria a gente vai estudar tipos de apoio e as reações que eles causam, né? Nesse caso, eu já vou começar a aula apresentando os tipos de apoio, que são o apoio simples, a articulação e o engastamento. E cada um deles, no caso do apoio simples, ele tem uma reação só, que seria na vertical. A articulação, ela tem duas reações, que no caso vertical e horizontal. E o engastamento, ele tem as duas reações, né? Mas o momento, ele não permite giros, beleza? E para qualquer uma dessas aqui, a gente vai usar a mesma relação, que no caso é essa aqui, que as somatórias das forças em x sejam igual a zero, a somatória das forças em y sejam igual a zero e a somatória dos momentos também seja igual a zero. E o que isso significa, né? Essa relação aqui de todas as forças iguais a zero. No caso, significa aqui, ó, como esse poste. Esse poste, ele está engastado no chão. No caso, né, a gente vê aqui que ele tem essas três reações, certo? Que eu desenhei aqui. Nesse caso, esse poste, para ele estar parado desse jeito, ele tem que ter esses três tipos de esforços aqui. Tudo para igualar a zero. No caso, um exemplo, ele está preso aqui. Ele não vai fazer esse movimento, ele não vai para cima nem para baixo. Ele também não vai andar na horizontal, porque ele está parado. E o momento dele virar aqui também tem que ser igual a zero. Ou seja, tudo igual a zero mantém ele do jeito que ele está. Nesse caso, se esse momento aqui for diferente de zero, significa que o poste ou ele vai cair, ou ele vai ficar mais inclinado e até cair, no caso, entendeu? Então, por isso tem essa importância dessa relação aqui. É para evitar que esse poste ou qualquer coisa que está engastada caia, venha desmoronar como o prédio, entre outras coisas, beleza? Então a gente vai, por exemplo, agora. Nesse caso aqui, ó, ele já deu as duas forças, né? Nos pontos. Normalmente os exemplos aparecem assim, quando é em viga engastada, que nesse caso aqui está engastada. E a gente já sabe, né, pela que a gente tinha visto, né, anteriormente aí, nos tipos de apoio, que o engastamento ele tem três reações de apoio. Então aqui a gente já pode colocar as reações. No caso aqui a gente pode chamar de R1, essa vertical. A gente pode chamar essa daqui de um R2. E a gente também pode chamar esse momento aqui do MZ, né? O momento em Z. Só que como esse momento em Z ele está no ponto A, a gente pode chamar de momento Z em A, que também está válido. E agora a gente vai usar aquela relação de todas as somatórias de forças em x e y e os momentos tudo igual a zero. Beleza. Na somatória de forças em x, ó, a gente bota um pouquinho para cá, ó. A somatória das forças em x, que a gente tem, a somatória das forças em x igual a zero, a gente só tem uma força em x, que no caso é o R2. Então, o R2, ele vem aqui e ele é só igual a zero, simplesmente assim, não tem esforço, beleza. Agora, em y, a gente vai a somatória das forças em y igual a zero. Em y aqui, a gente tem, ó, o R1 para cima. Como a gente vai colocando para cima como positivo, então, a gente coloca aqui R1. E agora, para cima não tem mais nenhum, agora a gente tem para baixo, que são esses dois, ó, o F2 e o F1. No caso, como estão para baixo, a gente coloca menos. Então, menos F2 menos F1. Isso aqui igual a zero. Agora é só substituir. Como o F1 e o F2 ele deu, a gente coloca aqui, ó, só bota o R1 menos o F2. O F2, 55. Então, a gente bota o 55 aqui, menos o F1, que é 35. E isso tudo aqui igual a zero. A gente soma esses dois valores negativos e passa para lá para ficar positivo. Então, a gente tem que R1 é igual a 90 kN. Beleza. Então, a gente tem que essa força R1 aqui, ela é 90 kN. E faz sentido, porque para essa viga estar estática, quando tem 90 de força para baixo, tem que ter 90 de força para cima, beleza? Então aqui a gente já achou o R1.
E agora a gente quer achar o momento em Z, né? O momento Z em A, na verdade. Nesse caso, a gente faz a somatória dos momentos em A igual a zero. E agora a gente faz aqui o cálculo do momento, que no caso, o cálculo do momento, para quem não lembra, o momento ele é igual a força vezes a distância. Então, a gente faz o quê? O cálculo de momento é o seguinte, o momento Z em A, ele é o momento Z em A, a gente vai levar o cálculo do momento positivo no anti-horário, então aqui é o cálculo de momento positivo no anti-horário. No caso, o MZA, ele está positivo, que ele está girando em sentido anti-horário. Beleza, então MZA positivo. Agora a gente vê o resto que causa momento. O que causa momento nessa figura? Essa força em B, ó, se você parar aqui, eu travei o A. Essa força que está agindo em B, ela faz com que essa viga gire assim, ó. Certo? Então, essa força F2, ela causa um momento. E agora, como a gente vai calcular o momento dessa força F2? No caso, como ele é negativo, porque está sentido horário, então a gente coloca menos o valor da força, que no caso é 55. Então, 55 vezes a distância. No caso, ela está sendo aplicada a 2 metros, certo? Então, vezes 2. A F1, a mesma coisa. F1 também está negativa, né? Está girando aqui para cá. Então, é menos também. O F1 é 35 vezes a distância, que no caso são 4 metros. E agora a gente iguala a zero. Beleza. Agora, somando isso aqui e multiplicando, a gente tem aqui, ó, que MZA. A gente bota o igual para cá, porque passou todos os outros termos para lá. 55 vezes 2 dá 110. Mais, né, porque passou esse valor aqui para lá, ficou positivo. No caso, 35 vezes 4, nesse caso, é 140. Então, somando esses dois aqui, a gente tem que o MZA, nesse caso, é 250 kN por metro. Porque momento, você pode ver aqui, ó, no cálculo do momento, a força, que no caso é em Newton ou em kilonewton, né, nesse caso que a gente está trabalhando aqui, vezes a distância, que a distância é em metro. Então, momento é em kilonewton metro. Beleza? Nesse primeiro exemplo é simplesmente isso. Não tem mais o que fazer em questão de reações de apoio. Beleza?